Bom galera, e aí beleza? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente do que eu tenho costume de fazer. Eu vou fazer um review de um jogo. O jogo em questão é Rise Son of Rome, né? Meu inglês é horrível, meu Deus do céu, que dó. Resolvi fazer esse review rápido aqui. E por quê? Porque eu zerei o jogo e vi muita gente falando mal, algumas pessoas defendendo, e eu resolvi dar minha opinião, que de repente pode ajudar alguém. Primeiramente eu quero abordar e ir direto aos temas que causaram mais ódio por parte dos jogadores, tá? Que eu particularmente achei os dois piores pontos do game. Primeiro, com relação aos mapas, as fases, né, como antigamente a gente chamava do jogo. O game enfrenta, e eu acho que esse é o primeiro problema, que é o fato da linearidade que causa quase claustrofobia, velho, nos mapas, tá? Olha só, tô me referindo não à linearidade do game, mas à linearidade do design dos mapas. O que eu tô querendo dizer? Vamos exemplificar isso. Você passa praticamente 80% do seu tempo jogando, andando basicamente por corredores. Corredores estreitos, tá? Corredores muito apertados. Quando você sai desses corredores, você entra em espécie de arenas. Vamos dizer assim, você está num corredor, de repente você sai numa arena um pouco mais larga, enfrenta esses inimigos e entra em corredores de novo. E você vai fazendo esse processo durante o jogo todo, basicamente. O jogo todo, 80-85% do jogo se baseia nisso. Então vamos supor, se você pegar um jogo linear qualquer, como um Call of Duty, por exemplo, ele também te oferece corredores, ele também é um jogo, né, com mapas lineares. Mas quase sempre esses corredores são amplos, eles não te sufocam, não te isolam, como se você estivesse um mundo à parte. E o Rise te passa exatamente essa sensação de isolamento. Muitas vezes você não parece um guerreiro romano lutando ao lado de legiões, né? Você parece um mercenário que está vagando por guetos matando selvagens. Mais ou menos isso, certo? Outro ponto também que ajuda a fortalecer isso aí, de você se sentir isolado, fechado, é que o game praticamente não trabalha com visões panorâmicas, tá? Você tá lá num lugar lutando e você não vê no horizonte ali outros soldados, flechas e coisas. Não tem isso. Você tá ali no lugarzinho e é só você. Diferente, por exemplo, do que acontece no God of War, que é um jogo bem linear, mas ele trabalha muito essa ideia de panoramas, né? Ele te coloca dentro de um mundo de guerra. Você tá lá batendo um cara, tem um gigante passando de um lado, uma bola de fogo voando pro outro, é aquela loucura, né? Apesar de você estar andando só em corredores, certo? Mas ele te tira essa sensação. Você até tem um ou outro ponto no jogo que eles exploram isso no cenário, essa visão panorâmica, mas são raros os momentos. Normalmente você fica enclausurado mesmo nos corredores. Talvez essa limitação seja até por causa da qualidade do jogo, gráfica do jogo, né? Talvez cenários muito grandes iam causar sérios problemas de desempenho, não sei, mas é um ponto negativíssimo do jogo, isso aí na minha opinião. Outro ponto com relação à jogabilidade, para ser mais exato, no quesito combate. Olha só, a mecânica de combate do Rise é interessante, ele lembra muito o Shadow of Mordor, né? A diferença é que Shadow of Mordor ela foi bem aplicada. No Rise, a gente pode falar a mesma coisa, né? Primeiro pela repetição quase absoluta, cara. Olha só, você não tem combos diferentes, skills, nada. Tudo. Você vai do começo ao final do jogo com o mesmo combo. Ou seja, você aperta o botão esquerdo até aparecer uma caveira na cabeça do inimigo. Aí você pressiona a tecla E para você finalizar ele. Quando inicia a finalização, você aperta o botão direito quando o inimigo fica amarelo, aperta o botão esquerdo quando ele fica azul, e é isso, tá? E o espaço ele defende. Basicamente é isso. O jogo são só esses os golpes que você tem, esses combos que você usa. Vamos botar no exemplo de God of War. Lá você também pode jogar apertando dois botões, basicamente, né? Mas você libera, cara, combos diferentes, armas diferentes, skills diferentes e vai combando tudo isso. Você vai conseguindo fazer combinações com esses botões, fazendo como com pulo, rolando, né? O Rise não tem nada disso. Então assim, ó, sem contar que tem alguns momentos no Rise que você se sente, parece que você tá num RPG de turnos. Principalmente quando você enfrenta chefes. Por quê? Você fica lá parado, espera o chefe ficar vermelho, aí ele fica vermelho, aí você aperta uma tecla de espaço, ele defende, aí você dá duas espadadas nele e volta, né? Ó, você defende, dois golpes, volta. Defende, dois golpes, volta. Defende, você só fica fazendo isso. E você mata o chefe desse jeito. Tá? Então é muito maçante, cara. É muito chato você ficar 7, 8 horas fazendo isso. Idêntico, a mesma coisa, o mesmo combo. Quando falam que é repetitivo é exatamente porque é o mesmo combo. Você não tem um combo diferente para fazer. É sempre o mesmo combo, tá? Então, cara,
arrebentou muito o jogo, isso, muito. Isso aí, até mais do que o problema dos mapas, arrebentou demais. Então esses são basicamente os fracassos para mim do game, tá? Tendo em vista o tipo de jogo que ele é, eu acho que são fatores fundamentais esses dois que eu citei e que acabam pesando muito na hora de nego dar nota baixa pro jogo. Eu vou tentar falar rapidamente do que eu gostei do jogo, o que eu achei coisas neutras. Começando pelos gráficos, né? Não tem jeito. Cara, graficamente falando, graficamente, esse jogo é uma obra-prima, cara. Ó, nem na época de Crysis eu acho que eu fiquei tão impressionado com o jogo igual eu fiquei nesse momento quando eu joguei o Rise. Não só pela qualidade de iluminação, textura, modelagem, mas tudo, cara. A riqueza de detalhe do cenário é magnífica, tá? A parte de captura de movimentos, capturas faciais, não só dos personagens principais, mas dos selvagens também, quando morrem, por exemplo. A parte de partículas também, fogo, fumaça, água, cara, de uma qualidade extraordinária. Assim, ó, pra te falar a verdade, os gráficos, eles me levaram a chegar ali pelo menos a 70% do game, tá? Foi os gráficos que me motivaram a jogar, porque eu queria ver os cenários, os detalhes, o que a Crytek tinha tido capacidade de criar. Após os 70%, até a história começou a me prender um pouco mais, eu vou falar disso já, mas graficamente o jogo dispensa comentário e eu daria um 12 de 10 se isso fosse matematicamente possível. Com relação à história do game, ela não é nada original, pra falar a verdade, tá? É uma história comum, mas não é ruim. No início do enredo ele acaba sendo um pouco fraco, não te prende muito, ele é meio solto, meio vago, você tem uma motivação, mas ela é pouco alimentada, né? Pelo menos até você chegar na casa aí com 60% de jogo. Quando você chega a 60%, 70%, a história começa a tomar mais forma, começa a crescer um pouco mais, prender de forma mais eficiente, até chegar no clímax, que é o final do jogo. Não é a Odisseia, tá? Não é a Odisseia, mas também não é a novela das 8. Certo? Pra galera falar que a história é horrível. Eu acho que eles só deviam ter alimentado mais a primeira metade do jogo, né? Se atentado mais à primeira metade do jogo, amarrando melhor a história nesse início, né? Vejo muita gente reclamando que ele é muito curto. Realmente, em 3 noites eu zerei o jogo, tá? E ele não possui fator replay, na minha opinião não possui fator replay. Mas eu não vou criticar tanto o fato do jogo ser curto, mas sim o fato de ser uma história, da história ser curta, né? Mas sim da história não ser intensa como devia. Eu acho que se ela fosse uma história curta, de 7, 8 horas, mas intensa, né? Pesada e tal, ótimo, né? Melhor do que ter uma história de 30 horas enchendo linguiça. Então a história é aceitável, tá bom? Não é uma história ruim. Voltando à questão de jogabilidade, olha só, o game apresenta alguns aspectos interessantes, mas que eu acho que, na minha opinião, foram mal explorados, tá? Como a possibilidade de você dar ordens pros soldados, de você lutar em formação com eles, eu achei bem interessante, eu acho que eles deviam ampliar essa experiência em uma continuação. Sei também das execuções, tá? Das mutilações. Não entendi por que não colocaram decapitações, acho que deveria ter. Rapaz, não é possível, né? Se o Spartacus, o Gánicos ou o Crixus jogassem esse jogo, eles iam ficar depressivos, né? Porque não arranca nenhuma cabeça. E também acho que faltou uma opção de furtividade, cara. Não tô falando assim, uma furtividade que você tinha que ter um personagem igual o do Assassin's Creed ou do Shadows of Mordor, tá? Podia ser algo mais simples e que se desenrolasse de repente numa única fase ali de furtividade, mas pelo menos para quebrar aquela mesmice do jogo, né? Sobre os personagens, eles são poucos, mas praticamente todos têm uma personalidade bem definida, mas definida superficialmente, tá? Eles não se aprofundam muito na história, nem nas atitudes desses personagens. E a única exceção é quanto à princesa selvagem lá, que eu esqueci o nome dela, ela é filha do rei dos selvagens lá, que em determinado ponto ela aparece como se fosse uma leoa e de repente ela é uma gatinha, de repente ela é uma leoa, de repente ela é uma gatinha, né? Então se ela deve sofrer de dupla personalidade, que eles não conseguiram definir bem se ela era uma guerreira ou uma princesa, né? Uma princesa guerreira, ou sei lá que inferno é a Xena, essa porra. Sobre a parte sonora do jogo, tá? Sons, o game é bem neutro também, tá? Você vê que tem alguns elementos que são bem neutros do jogo, né? Em alguns momentos ela encanta, como momentos de discursos motivacionais dos comandantes, e em muitos momentos ela passa desapercebida, cara. Você nem lembra que tem som, tem música no jogo, tá? A parte dos diálogos, a dublagem, pelo menos em inglês, ficou muito boa, sabe? Dá uma emoção a mais do game, mas as músicas passaram meio apagadas. Acho que eles deviam trabalhar mais a parte musical do game na próxima, na continuação. É isso, tá? Basicamente. Finalizando, eu quero falar o seguinte. Que é mais importante é que o jogo vale a pena sim você jogar, cara, tá? Eu não vou falar quanto que ele vale, não vou te falar se ele vale R$20, R$50, R$100. Dinheiro para cada um tem um valor diferente, mas é um jogo que merece ser jogado, nem que seja pela sua beleza, cara. Pra você tirar
screenshot, velho. Eu perdia mais tempo tirando screenshot do que jogando. O jogo é muito bonito, muito bonito. Eu joguei, zerei e não me arrependi. Tá certo? Fazendo um apanhado aqui então, pontos positivos do jogo, realmente positivos, tá? Gráficos, sem dúvida, dublagens muito boas e a captura de movimento, principalmente as faciais, cara. Trabalho de mestre. Pontos negativos: design de mapas, não gostei daqueles ambientes muito fechados, muito claustrofóbicos, jogabilidade, principalmente no que tange o combate, e a falta de diversidade das missões. Igual eu falei, eu acho que faltou uma missão ali de furtividade, eu acho que faltou uma missão ali que você, sei lá, cara, pega uma biga e sai correndo atrás de, entendeu? Tocando fogo no puteiro. Faltou uma diversidade nessas missões. É o tempo todo você fazendo a mesma coisa, tá? Minha nota pra esse jogo, qual seria? Cara, 6,5. 6,5. Por quê? Pra mim, um jogo 7 já é um jogo bom. Pra mim, o Rise, ele quis ser um jogo bom, mas ele não conseguiu. Ah, ele é ruim? Não, ele não é ruim. É um jogo mediano, assim como milhares de jogos medianos que existem por aí, tá? Que se destaca muito pelo gráfico. Chacão, e se eu tirar o gráfico desse jogo, quanto que você daria de nota pra ele? Cara, eu daria 5. Sério, daria 5. O gráfico pesou muito nele. Mas no contexto geral da obra, no 6,5 eu acho que é uma nota justa para esse jogo, tá certo? Bom, galera, é isso. Eu espero que de repente eu tenha esclarecido alguma dúvida, que vocês tenham gostado do vídeo. Obviamente são só minhas opiniões, minha forma de ver o jogo, ninguém tem que concordar com isso, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, seja lá quando ele vier, tá ok? Um abraço, até mais, falou!